Boa tarde. Vamos continuar aí o nosso estudo sobre os princípios gerais do direito processual. Estamos na aula 2. Vamos continuar vendo esses direitos, né, esses princípios gerais do direito processual aí. São vários, eu preferi dividir em 3 aulas para o entendimento melhor e para o estudo não ficar muito cansativo, tá bom? Então vamos aí voltar a falar sobre os princípios gerais do direito processual. Lembrando que esses princípios gerais são norteadores de todo o direito processual. Por certo que alguns se aplicam mais em um ramo do processo e outros em outro, mas são norteadores de todo o direito processual. E isso é, a meu ver, de grande importância vocês saberem, tá certo? Então, sempre que um processo ou uma atuação processual ceder ou não respeitar um desses princípios, a gente tem aí uma falha na legislação ou uma falha na própria aplicação do direito, tá certo? Então, voltando aí, o primeiro princípio que nós vamos estudar hoje refere-se ao princípio da disponibilidade ou indisponibilidade do direito processual. Olha só, eu sempre falei para vocês que o direito processual é um direito subjetivo, né? Qual a diferença no direito subjetivo? O direito objetivo, o Estado me impõe. Eu tenho o direito independente de eu querer tê-lo ou não. O direito subjetivo, eu tenho, mas eu exerço se eu quiser, né? Então, quando eu falo da disponibilidade, eu falo da possibilidade de alguém acionar o poder judiciário ou deixar de acioná-lo, né? Então, o que acontece? Normalmente, a pessoa pode optar por acionar o Poder Judiciário ou por não acioná-lo. Então, olha, eu não quero hoje, eu acho que vale mais a pena deixar passar esse fato do que ingressar com uma ação para definir. Você tem o direito de não ingressar com a ação, salvo, né? Então, existem algumas ações que são indisponíveis. E por que elas são indisponíveis? Porque são de interesse do Estado, né? Elas são importantes, o Estado deseja que essas ações existam, porque elas ajudam a manter a ordem, né? A coerência entre a sociedade e a ordem. Então, quais são essas ações, né, ou esses processos que a gente vai considerar ou vai ter como indisponíveis? Eu estou falando aí, né, do processo penal. Então, nós temos dentro do processo penal, por exemplo, os crimes de ação pública incondicionada, ou seja, ações que serão propostas e realizadas por interesse do Estado, tá certo? Então, não vai importar o que a vítima, o que os envolvidos querem fazer. O Estado vai determinar a realização do processo, tá bom? Então, essas ações, esses crimes de ação pública incondicionada, significa que, independentemente da vontade da vítima, o crime será julgado, será observado pelo Estado, tá certo? Isso é importante para a pacificação social. Então, como o interesse público ele se sobrepõe ao interesse particular, o Estado, né, adota para si o direito de realizar esses processos, tá certo? Então, no caso dos crimes de ação pública incondicionada, esse direito é indisponível. Outro princípio é o princípio da livre investigação
e a apreciação das provas. Então, olha só, o que significa isso aí? Nós vimos o princípio da inércia, né? Em que o juiz está lá parado até que ele seja provocado por alguém para que para que o poder judiciário então se manifeste, né? Para que o Estado se manifeste contra a justiça. Tudo bem. Mas uma vez provocado, o juiz deve fazer a regulamentação, o andamento processual, promover o andamento processual, que nós vamos ver, chama princípio do impulso oficial, tá certo? Mas ele também, ele pode, dentro do processo, ele percebendo que existem coisas a serem descobertas, ele pode exigir a realização de provas, ele, de ofício, requerer a realização de provas. Esse princípio da livre investigação, ele foi uma criação doutrinária, na verdade, hoje virou princípio, na verdade, da busca real, da verdade real, né? Na busca da verdade real. O que a gente está falando? A gente tem uma verdade processual, que é aquela que as partes entregam ao processo, que ela é uma verdade das partes, que pode não ser verdade real, né? Quem conta um ponto, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então, principalmente se isso aí envolve interesses privados. Então, o juiz, observando isso, ele pode buscar, pode determinar a realização ou a inclusão de outras provas dentro do processo. Isso para que seja possível, né, a busca da verdade real. Quanto mais realista, quanto mais perto da verdade for o processo, mais justo ele será, tá certo? Então é por isso que existe aí o princípio da livre investigação da prova. É importante a gente dizer que as pessoas também serão indicadas, será dada a elas a oportunidade de produzir as provas que elas quiserem, né? Mas muitas vezes isso não é suficiente para a busca da justiça. Então, o juiz, percebendo isso, ele pode determinar a realização de novas provas. Um fato muito comum, às vezes o juiz ouvindo uma testemunha, e a testemunha fala assim, o juiz pergunta, você viu isso? Não, eu não vi não, quem me contou foi fulano. Quem é fulano? Né? E aí manda buscar o fulano para que o fulano diga o que ele ouviu. Né? Então é a chamada testemunha por indicação, né? Ela não é arrolada pelas partes, mas outras pessoas dizem sobre ela. Outro que a gente acabou de falar agora é o princípio do impulso processual, né? Uma vez iniciado o processo, o juiz deve fazer com que esse processo ele tenha o seu trâmite até final julgamento. E aí eu coloquei aí, né, a sentença final. Pode ser com ou sem julgamento do mérito. O que significa isso? Quando eu falo que o juiz realiza o julgamento do mérito, eu estou dizendo que ele está decidindo, né, definindo a lide. Mas algumas vezes ele não consegue fazer o julgamento do mérito. Por quê? Porque o processo foi abandonado, porque fatores externos impedem que ele faça o julgamento, porque existe litispendência, ou seja, o mesmo fato está sendo julgado por um outro juiz, envolvendo as mesmas partes, está sendo julgado por um outro juiz, então existe litispendência. E por que ele extingue o processo sem julgamento do mérito? Para que para que possa o outro juiz julgar. Porque se foi abandonado o processo, se houve desinteresse, ele não tem que julgar o mérito, né? Então ele extingue sem julgamento do mérito.
porque a relação processual não se efetivou efetivamente, o réu não foi citado, por exemplo, tá certo? E o autor não conseguiu promover a citação do réu, então ele julga sem, ele dá a sentença final, extingue o processo sem julgamento do mérito, tá certo? Mas o juiz, uma vez iniciado o processo, ele deve dar prosseguimento ao mesmo até a sentença final, né? Outro princípio é o princípio da oralidade. Olha só, o que significa isso aí? Significa que o juiz deve, e as partes também nesse caso, devem evitar ficar trazendo ao processo, colecionando ao processo, documentos que não vão acrescentar nada, né, que são inúteis, apenas para causar tumulto processual. Né? O juiz pode mandar retirar esse processo. Né? Então, por exemplo, estamos aí discutindo a propriedade de um imóvel e a pessoa junta um atestado de óbito de uma pessoa que sequer participa da relação processual. Qual o motivo de juntar esse atestado de óbito? Né? Então, se não existe interesse nisso, o juiz deve fazer o processo o menos burocrático possível. Né? Então, esses documento inútil, diligência inútil, eu quero que faça uma perícia. Qual o sentido da perícia? Não sei. O carro, vamos supor, o carro foi batido, deu perda total, o autor fala que foi perda total, o réu aceita que foi perda total e eles estão discutindo o valor da indenização. Eu quero que faça uma perícia para comprovar que o carro deu perda total. Não há necessidade, né? É uma diligência inútil, é um ato processual inútil e isso o juiz deve evitar. Então, o princípio da oralidade ele diz isso. Vocês vão ver que esse princípio da oralidade ele vai ser completado, né, por uma coisa que é muito importante, que é a questão do prazo processual, né, de o processo ser julgado em um tempo razoável, né, a razoável duração do processo. Então, isso também é muito importante. Finalmente, a gente tem aí o princípio da livre convicção. Então, olha só, o que fala isso? As pessoas, né, as partes no processo, elas apresentam a forma com as quais elas pretendem realizar a prova processual, realizar o intento processual. Agora, o juiz vai apreciar essas provas da forma que melhor o convencer, né? A convicção dele é muito importante. Eu falo isso é muito comum, principalmente na hora de ouvir testemunha. Né? Às vezes aparece uma testemunha lá que fala tudo assim, tudo certinho, tudo decoradinho, e aí a pessoa sai de lá, puxa vida, né? Minha testemunha foi muito boa para mim, falou tudo que eu pedi para ela falar. E uma outra testemunha que chega lá, fala tudo de qualquer jeito, às vezes muito simples, e convence mais o juiz. Por quê? Porque o juiz percebe a espontaneidade, né, daquela pessoa. Então, olha só, o que diz aí o princípio da livre convicção é que o juiz julga conforme a consciência dele. Né? Tem a prova legal? Tem, mas como ele vai analisar essas provas é a consciência dele. Né? Por isso que ele é substituto. O juiz pode decidir com base na prova, mas também pode decidir sem prova nenhuma. Então, por exemplo, eu mando realizar uma perícia e a perícia diz, vamos colocar na ação trabalhista, a perícia diz que realmente o autor da ação sofreu um acidente de trabalho. Tá certo? Ótimo. Eu estou pedindo uma indenização por acidente do trabalho.
Só que o juiz entende que o acidente de trabalho que a perícia descobriu que o reclamante ou o trabalhador sofreu não lhe deixou sequelas. Então ele fala assim, olha, realmente ele sofreu um acidente de trabalho, mas ele não teve sequela, ele não teve nenhum dano em decorrência desse acidente de trabalho, né? Então, assim, não basta comprovar a existência do acidente de trabalho, é preciso que ocorra um dano. Então, imagina o seguinte, uma pessoa que é auxiliar de cozinheiro e corta o dedo. É um acidente de trabalho? É um acidente de trabalho. Ele pede 100 mil reais de indenização. Qual a sequela que ficou? Ele perdeu o movimento do dedo? Não. Ele ficou 3 dias sem trabalhar porque estava com o dedo cortado. Tá? Qual o dano que isso gerou a ele, né? O juiz, só porque efetivamente ele tem um corte no dedo, né, e o perito falou que ele tem um corte no dedo, o juiz tem que dar indenização? Por certo que não, tá certo? Gente, esperamos vocês no webinar para a gente debater e tirar as dúvidas. Muito boa tarde para vocês.